Sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do podcast do nosso projeto Coração Sem Fronteiras. É um projeto que está aí chegando no momento de despedida e nós estamos muito gratos de ter chegado até aqui. Só que algo novo também nasceu hoje, porque quando algo se encerra é porque o novo está para chegar. E no episódio de hoje nós vamos falar de relacionamento amoroso. Como que é para você esse tema? E nós fomos surpreendidas, porque esse projeto Coração Sem Fronteiras, ele é um projeto meu e da Gabriela. Um projeto que nasceu para que nós pudéssemos falar o que é um processo de desenvolvimento humano, como foi o nosso processo de desenvolvimento humano, o meu e o da Gabriela. Trouxemos aqui a Silvana, a Galúcia, a Bárbara, que um dia ficou sentadinha ali fora. Trouxemos histórias, as nossas histórias. E do mesmo jeito que esse projeto começou já com data para finalizar, tivemos que viver o luto desse projeto que se encerra neste episódio. Para a Gabriela não foi fácil, porque ela tem dificuldades em despedidas, em lutos, e luto não é só quando alguém muito querido parte fisicamente, mas lutos diversos. Mas junto com o luto e junto com o encerramento desse podcast, eu recebi um grande presente. Tudo que eu comecei com desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas, foi com ela. A partir dela, através dela. E durante anos, eu estou convidando ela para participar de um podcast e ela nunca tinha vindo até então. Tudo que eu comecei a aprender através do meu filho, continuei por mim e hoje transbordo pelas pessoas e porque faz muito sentido para mim. Começou em 2018 com ela, Ana Regina. Em 2018, quando eu comecei a querer contar como que estava sendo, tudo que eu estava estudando, tudo que estava fazendo sentido, ela foi a minha primeira cliente. Amiga, nós trabalhamos juntas em 2007 até 2010. E a minha primeira cliente. Naquele momento eu fazia muito voluntário, muito porque para mim faz sentido ensinar aquilo que faz sentido para mim, e começou com ela. E transbordei para outras pessoas e tudo que eu lancei de mentoria, de treinamento, a Ana Regina estava lá. E a mentoria Meu Lugar também nasceu através dela e com ela. E para mim é um presente tê-la aqui hoje, nesse último episódio que eu e a Gabriela construímos, que é um projeto bem bonito. E eu quero que você, se relacionamento amoroso é o seu tema, é uma área que você quer desenvolver, eu te convido a participar deste podcast, sentir esse podcast e compartilhar com outras pessoas, porque relacionamento amoroso foi uma das maiores dores da minha família. Logo, também foi a minha maior dor. A Ana Regina, em 2021, então entenda, 2018 era um tema que ela tinha, que hoje ela não lembra, mas em 2018 a dor da Ana Regina era emagrecer. Ela não ia lembrar disso hoje, mas a gente estava conversando ali e eu estava entendendo o que tudo isso queria me trazer. 2018 o tema da Ana era emagrecer. Você lembra disso? Lembro. E hoje ela chegou falando: amiga, você percebeu alguma coisa? Eu falei: não. Você fez botox? Ela: não. Eu falei: você pôs boca? Ela: não. Ela: ai, a Gabi percebeu. Eu falei: ai, amiga, eu não. Ela: emagreci 7 quilos.
Só que o que ela não lembrava naquela conversa era que de 2018 era essa dor. Era emagrecer. 2021, ela me procurou de novo, a dor era relacionamento amoroso. A Gabriela achava que a dor dela era relacionamento amoroso, porque no meio do processo tinha muita dor. Mas eu sei que eu comecei pelo meu filho e pela minha dor, relacionamento amoroso. E não à toa estamos aqui hoje para falar desse tema, um tema que percorre as nossas histórias. Eu já gravei um podcast que chama Amor Sistêmico com a Iris e com a Paula em 2023 e hoje nós estamos aqui gravando esse podcast para falar de relacionamento amoroso. Então não tinha como não lembrar do que me fez começar, de quem me fez começar, qual tema me fez começar e continuar, que foi chegar na Gabriela, que também tem temas semelhantes. Chegou alguma coisa aí, Gabi? Nossa. Você sabia que eu ia começar assim? Não. Porque parece que eu não estou prestando atenção quando vocês trazem as informações. Eu dou risada, eu choro, eu brinco, eu fico brava, mas eu me conecto com as histórias de vocês. E embora não tenha um script, né, não tenha um roteiro, porque a gente nem sabia que a Ana ia de fato participar, foi uma surpresa para mim, foi uma surpresa para você, mas eu gostaria que você se conectasse com a história da Ana. São bem semelhantes as suas histórias. Eu sempre falei para você, Gabi, que vocês tinham muita conexão, porque as histórias são semelhantes. Cada uma de um jeito, mas quando eu falei que a primeira dor da Ana em 2018 era emagrecer, era sobrepeso, também é uma dor que você, de alguma forma, está vivendo. Então, olhar para tudo isso, integrar tudo isso e agradecer. Porque é tudo isso que te trouxe, que fez a gente criar esse projeto e a gente vai falar de relacionamento amoroso. E para isso, gente, eu quero falar com você, com a Ana, com a Gabriela, comigo, mas com você também. Não tem como falar de relacionamento amoroso se antes a gente não falar de nós mesmas. E por isso hoje eu estou com essa blusa. Esse moletom, que um dia foi um presente, eu dei um treinamento na loja para lojistas da Meire, Lowbuca, não tô fazendo aqui nenhuma, como que fala? Comercial. Não tô aqui divulgando a marca delas, nada. Em 2013, 2020, 2023 ou 2024, não lembro agora, elas me convidaram para dar um treinamento para empresárias, do Dia das Mulheres. E elas fizeram esse moletom, que quando você entrava no site, elas homenagearam esse moletom a mim. E quando você entrava no site, se você quisesse esse moletom, você tinha que procurar por moletom Sandra. Então, sim, esse moletom tem meu nome. Mas o que não tinha ainda em mim era o meu amor próprio. Eu amava o mundo, mas eu não amava a mim. E é isso que eu acho que é esse convite de hoje. Não tem como falar de relacionamento amoroso sem antes falar de amor próprio. Não tem como eu dar para o outro aquilo que eu não tenho em mim. Não tenho como eu receber do outro aquilo que eu não recebo de mim mesma. Então, só quando eu pude de fato me amar, que eu pude também receber as coisas boas que a vida tem. E esse é o convite. Que você se ame e que vocês aprendam a se amar também. Então, eu tinha mandado pra Gabi, eu falei, Gabi, vai ser um podcast diferente, porque eu sempre venho toda, né? Falei, vou de moletom. Ela, Sam, não sei como eu vou. Eu falei, tudo bem, tem um para quê. E o para quê é esse. Não tem como falar de relacionamento amoroso se a gente não falar de amor próprio. Não tem como você amar o outro se você não amar a si mesma. Então, o convite hoje, Ana, não vou repetir o que você falou do poço.
ali. Mas eu posso dizer hoje para você que você se ame, assim como Deus ama a sua vida. Porque não tem nada que esse amor não seja possível curar, o amor de Deus por nós. Então eu sei que você disse algo ali que eu não vou repetir, você sabe do que eu tô falando, mas eu quero que você lembre sempre que você é muito amada por Deus. E que a partir desse amor de Deus por você, que você também aprenda a se amar. É um treino, amiga. Mas se hoje estou aqui ensinando você a isso também, foi porque um dia você quis aprender. E não teria como encerrar esse projeto Coração Sem Fronteiras de outra forma. Tinha que ser com quem começou tudo isso. Porque se não fosse você, Ana Regina, a Gabriela nunca teria chegado até a mim. Obrigada. Eu amo a sua vida. Eu amo tudo que você me ensinou a ser, porque foi a partir de você e através de você que eu quis aprender mais. Para ensinar você, mas antes para ensinar a mim mesma. Obrigada. Se ame, amiga. Cada dia mais. Gabi, começamos de um jeito diferente. Vamos falar, gente. Olha todo mundo ali agora nas câmeras, vocês todas. E Queda coloca a gente, olha lá. Quero que o mundo veja. A Ana Regina tinha dificuldade de chorar, minha gente. Ela não chorava, minha gente. Era uma pedra. Mas por trás dessa pedra era dor. Era muita dor. E a gente foi olhando por camadas. Camadas por camadas. E hoje ver ela conseguir chorar é lindo. Gabi, obrigada pela oportunidade de finalizar esse projeto, que embora eu saiba que tá doendo em você, assim como já doeu em mim, mas para que o novo venha, a gente precisa deixar o velho ir embora. A gente criou esse projeto, a gente não tinha um para quê. A gente tinha tudo que a gente tem, que é as nossas histórias. E não tem como falar de relacionamento amoroso sem falar dos relacionamentos de vocês. No podcast anterior eu falei sobre o Zé. Tenho certeza que a Ana Regina não assistiu. Mas foi por causa dele que eu criei uma mentoria de casais. Então hoje eu dou mentoria para casais. Mike, Raíssa, domingo passado terminou nossa mentoria e vocês sabem o quanto eu me emocionei. Obrigada. Foi a partir e através da Ana Regina, do marido dela, a partir e através da Gabriela e do marido dela, o Wilson, que eu consegui criar algo tão especial para a Raíssa e para o Mike. Então, tudo que é dor, porque foi a minha dor, a gente pode fazer algo bom. A Gabi tinha um relacionamento. Gente, sabe o que eu descobri? A Gabriela começou a se relacionar com o Wilson em 2020. O mesmo ano que eu comecei a ter um relacionamento com o Felipe. E foi a partir do Felipe também que eu mergulhei um pouco mais nas minhas questões relacionadas a relacionamento amoroso. O que a gente não sabe é que, às vezes, para a gente poder dar certo, para o amor dar certo, para o amor atual dar certo, a gente precisa olhar para os amores anteriores. Aqui vos fala alguém que sabe falar muito bem desse tema. Relacionamento amoroso. Gente, eu precisei olhar um por um. E comecei hoje lá embaixo contando para elas de um movimento que eu tive que fazer de relacionamento amoroso, que eu só fui. Não foi diferente. A Ana Regina tinha um relacionamento amoroso que estava enterrado, que ela nem lembrava de quando ela tinha 14 anos e que, sem ela saber, estava interferindo no relacionamento atual. A Gabriela, que chegou, eu lembro quando ela chegou, eu falei, Gabi, ela e o atual, que hoje é esposo dela, nesse processo aí de 3 anos que a Gabriela vai completar agora em agosto, de processo de desenvolvimento mesmo.
Eu lembro que quando eu falei, você e seu companheiro devem estar olhando para relacionamentos anteriores. Ela ficou puta comigo, bravona. Assim como a Ana Regina, tá, gente? A Ana Regina saía das sessões, faltava me bater. Depois voltava com o rabinho entre as pernas 1 mês, 2 meses depois. Ai, amiga, vamos olhar para aquilo lá? É assim. Entre amor e ódio, hoje elas vão pelo amor. Não precisa mais doer tanto, né? Pra gente olhar para as coisas. Mas o que eu quero falar um pouquinho, e vou passar aqui para Gabriela, até a Ana se soltar um pouquinho, porque ela é bem reservada, gente. Pra ela estar aqui hoje é porque curou mesmo, viu? Não, mas eu queria falar. Gente! Então deixa ela falar. Gente, eu não tô acreditando que rujam os tambores! A Ana Regina quer falar, minha gente! Eu queria falar que, assim, Deus faz coisas maravilhosas na vida da gente. Eu nunca imaginei que hoje ia estar aqui com vocês, né? E às vezes nas loucuras do dia a dia, nas dores do dia a dia, a gente esquece de ver muita coisa, né? A gente esquece principalmente de ver a nossa evolução. E aí eu quero agradecer a você, como sempre, né? Agradecer a Gabi por essa oportunidade. E você falando de 2018, quando a gente começou lá atrás, que a minha dor era o emagrecimento. Hoje eu emagreci. Não tudo ainda que eu preciso e que eu quero, mas assim, eu já tô num ponto bem avançado do que eu queria. E assim, acabei me deixando levar por tantas dores que eu não consegui perceber que eu consegui algo que era um sonho, né? Que era um sonho que eu realizei e por conta de tantas situações não estava conseguindo enxergar. E hoje aqui com vocês, eu percebi que eu tenho assim muito mais para agradecer, porque hoje eu consegui perceber que eu realizei mais um sonho que as dores não tinham me deixado enxergar. Então hoje eu vou sair daqui assim, um monte de coisas para agradecer muito mais, com um monte de coisas para me focar, para me amar mais. E eu percebi que assim, que algumas coisas que às vezes a gente pensa que dói tanto, só dói porque a gente quer deixar doer. Que a gente tem muito mais para acrescentar e para evoluir do que ficar se focando em coisas às vezes que não tem mais tanto sentido na vida da gente. Mas eu que sei, gente, tem coisas que eu não vou trazer aqui. Eu vou trazer o que eu sei que ela tá pronta pra deixar vocês ouvirem, tá? Mas eu que sei de muitas coisas, talvez te conheço mais por dentro do que você mesma. Eu aqui internamente estou agradecendo algumas situações e pessoas que depois em off eu conto pra ela. Tá. Porque se não fossem essas situações e essas pessoas, hoje talvez ela não estivesse aqui. Se não fosse do jeito que foi, como foi, com as pessoas que foram, com as situações que ocorreram, talvez ela não estivesse aqui. Mas esse lugar de agradecer. Agradecer até aquilo que a gente gostaria que tivesse sido e que não foi. Que não foi. Então, eu já te falei isso. Talvez você não enxergue a Ana Regina que eu enxergo em você. Eu sei quem eu conheci. E eu estou vendo quem você está se tornando. Gente, deixa eu contar uma coisa aqui. Isso não é segredo, eu já contei em live, já contei em aula, já contei. Há 19 anos, eu era auxiliar de enfermagem e a Ana Regina também. Isso é para dar um lugar para as minhas profissões também, para minha carreira. Eu era auxiliar de enfermagem e a Ana Regina também. E a Ana Regina sumia no plantão. Na época, ela fazia graduação de enfermagem. Eu fui fazer anos depois. Na época, ela fazia graduação de enfermagem. E eu lá, trabalhando na endoscopia e na colono, que era o setor que a gente trabalhava juntas naquela época. Eu lá, trabalhando na endoscopia, na colonoscopia, cadê a Ana Regina? E eu trabalhando e trabalhando. Quando eu vi, a Ana Regina estava
sentada no meio dos equipamentos estudando para a prova. Olha isso, minha gente. Já tive muita raiva. Quem aqui pega aqueles colegas de plantão de trabalho, não só na enfermagem, qualquer área que for a sua, aqueles quebra-mão. Mas no caso, hoje eu olho para essas histórias e eu vejo a Ana tem uma área da vida dela que ela é muito realizada, que é a profissional. Ela abriu mão dela, inclusive, por essa área que ela ama tanto, que é trazer vida. Ela é enfermeira obstetra, ela ama o que ela faz. Mas aqui, amiga, publicamente eu também quero dizer que eu espero em Deus que você seja tão realizada na sua vida, com os seus filhos, no seu relacionamento, com seus sonhos, assim como você é como profissional. Eu vejo quanto para você é gratificante fazer o que você faz, mas que a partir de hoje você consiga sentir essa realização em outras áreas da sua vida também. E aqui vos fala a Gabriela. Quando a Ana quiser falar de novo, a gente deixa, porque agora deixa ela viver ali. É que tem coisas que eu sei onde eu toco e que precisa. Em algum momento da minha vida eu também fui muito realizada profissionalmente. E sou, mas hoje com foco em outras áreas também. Inclusive a maternidade. Quem me conhece, hoje mesmo eu estava com um casal de amigos que eles falavam, a Sandra, para dar aula sobre filhos, ela é perita. E é muito gratificante ouvir isso de pessoas que convivem com meu filho, comigo. Então, é lindo estar aqui e lembrar de que muitas vezes era você que estava do meu lado. Tô lembrando de um dia que a gente estava numa constelação. E a Ana, e ela falava que quem espera ficar perfeito para fazer já perdeu. E a Ana ficava, tá vendo? Publica seu livro. Tá vendo? Publica seu livro. Para de esperar ficar perfeito. Só que o mais desafiador de tudo isso que eu quero trazer para você, nós somos peritas. Aqui a gente é muito boa em falar para os outros fazer, dar estímulo para os outros, apoiar os outros, mas quando é pra gente, cadê esse estímulo? Né? E aí ontem, sabe por que a Ana Regina tá aqui hoje? Porque ontem ela me mandou uma mensagem assim, saudade de você. Eu falei, ela tá precisando de um abraço. Sabe por quê? Porque ela fala que se ela tá triste, ela sabe quem ela vai procurar, que ela vai voltar a sorrir. E foi o que aconteceu hoje. Aí eu falei, ó, se você quiser amanhã, nós estaremos lá. Ela vai pro plantão hoje, viu? Vai nascer criança. A lua mudou? Não sei. Se a lua tá mudando, não sei, ó. Daqui a pouco, várias crianças vão nascer na mão dela. Mas ela tá aqui. Ela veio. E eu tô muito feliz. E aqui uma outra enfermeira também. Trabalhou 10 anos na área infantil, porque ela estava curando a própria criança dela, a própria adolescente dela, e agora ela está indo para adultos. Mas uma adulta que hoje pode se relacionar também amorosamente. Gabi, já que o tema de encerramento é relacionamento amoroso, e que você já aprendeu que até o que você empreendeu, que foi a Mary Kay, foi para te trazer autoestima, e inclusive essa autoestima para refletir no seu relacionamento amoroso, conta aqui um pouquinho como que foi olhar mais profundo para esse pilar da sua vida, relacionamento amoroso. Nossa, esse pilar, eu falo que quando autoconhecimento, assim, é tudo, né, você fala: "Nossa", quando você olha só pra você, é algo assim, é uma descoberta, é algo extraordinário. Mas quando você olha pra você e você vê que tem alguém do seu lado, e aí você descobre que existe uma outra área da sua vida, que não é só você e que existe o relacionamento amoroso, aí você vê que o negócio, assim, é um pouco mais amplo, né. Então
São muitas, muitas, muitas camadas, né, e como a Ana Regina foi falando, né, a gente começa a olhar para trás de tudo que a gente já passou mesmo, né, e toda essa questão que você falou de se amar, né, e eu fui percebendo, assim, que muitas coisas eu já fui sentindo, e que muitas coisas eu ainda fico, ainda, eh não sei se, assim, deixando de me amar, mas eu ainda olho ainda muito, assim, flutuo muito ainda, assim, o meu tempo e ainda deixo de olhar, assim, pra mim, para o meu relacionamento amoroso. E é lógico que, apesar de já ter caminhado muito, dentro de todo esse processo e também só tenho toda essa visão e consigo enxergar, né, dessa maneira, porque também vivi tudo isso e já fiz muitos movimentos também de relacionamento amoroso, mas foi algo assim muito complexo, porque era uma dor, né? Eu achava que era algo profissional, eu nem lembro, assim, se era muito a minha acho que não era muito a minha questão de emagrecimento no começo, porque no começo eu lembro que eu estava mais magra, então não me doía tanto a questão do emagrecimento. Então eu acho que era uma coisa meio do profissional, e aí no meio do caminho eu fui descobrindo que era o relacionamento amoroso, só que é uma jornada, né, e é uma jornada, assim, para o longo da vida, e aí você vê que não é só você, né, quando você se relaciona com outra pessoa, você também tem que aprender a lidar com o jeito, com os costumes, e principalmente depois do casamento, com o sistema, né, familiar. Então, eh, eu pude perceber o quanto eu sou muito, muito, muito sensitiva, então, se eu já sinto muito, assim, as questões do meu sistema familiar, depois da questão do casamento eu pude perceber, assim, a sensibilidade mesmo do sistema familiar, eh, do meu esposo, então parece que aguça, né, assim, amplia, assim, você começa aí você fala: "Meu Deus, agora eu não sou mais eu", parece que era um círculo aí que se mistura com outro, aí você fala: "Misericórdia, né, que eu vou fazer agora? Eu achei que era só eu, né". Mas, é onde eu acho que eu tô mais, assim, desenvolvendo mesmo, onde eu tô mais, evoluindo, crescendo como ser humano, apesar de ter passado diversas, assim, dificuldades mesmo, mas é o quanto eu evoluo, assim, a cada dia, amadureço mesmo a cada dia, quanto eu percebo aí que eu percorri ali toda, assim, várias diversas fases ali da minha criança interior, o quanto eu fui amadurecendo, adultecendo, até chegar ali no falar: "Opa, para um relacionamento amoroso eu preciso ser adulta, não dá para ter um relacionamento amoroso com aquelas questões das feridas da criança muito latente, porque não vai dar, a gente precisa ali se relacionar, ter uma postura de adulto e tem decisões, tem escolhas que a gente precisa ter um certo amadurecimento, então poder enxergar ali também todas aquelas feridas e ir trabalhando, né, dentro do processo terapêutico, foi muito, assim, desafiador, né, chorei muito, muito, eu já assumi aí eu falo as minhas sombras, né, gente, a gente precisa assumir algumas coisas e eu já sei que eu sou chorona mesmo, então eu choro, eh, só a Sandra sabe como foram muitas lágrimas aí para olhar mesmo para essa criança interior. Teve a questão aí, né, da hierarquia dos relacionamentos anteriores. Explica um pouquinho o que que é hierarquia, Gabi. Dos relacionamentos anteriores. Porque pra gente, pra mim, é muito claro hierarquia. Mas pra quem tá te ouvindo, será que sabe o que é uma hierarquia dos relacionamentos anteriores? Aproveita e já ativa a professora que existe em você. Então a hierarquia dos relacionamentos anteriores é você
basicamente, assim, falando de uma forma para que todos entendam, é você dar um lugar, integrar todas as histórias de todos os relacionamentos anteriores, até chegar ao seu relacionamento atual. E aí não é somente os seus relacionamentos anteriores, né, quando você começa a se relacionar e você tem um relacionamento atual, você também aí precisa, né, vai ter que algumas coisas você vai precisar olhar para alguns relacionamentos anteriores do seu parceiro atual também. Então, ai, nossa, porque a ex do meu marido, aquela fulana de tal, então não adianta revirar o olho, você vai ter que integrar essa história. Você não precisa conviver com ninguém, gente. A gente só precisa. Durante um tempo eu percebi que a gente só precisa ter paz no nosso coração. Então, vão ter histórias que sim, que doeram, que nos machucaram, mas que a gente precisa ter um outro olhar para aquela situação, integrar essa história, você dá um lugar assim de paz, né, para que você fique em paz. E aquela pessoa que viveu, às vezes, você não vai precisar ir lá conversar e tal, e fazer as pazes. Às vezes vai ter, mas cada um vai ter a sua jornada. Mas são coisas assim que você vai precisar se abrir para sentir. Que foi muito o que aconteceu comigo. Eu lembro que quando eu fui fazer a hierarquia dos meus relacionamentos anteriores, eu lembro que foi até a gente ria dentro do grupo, porque eu falei assim, eu falava assim, tem até aquele filme, né, Eu Vejo Gente Morta, eu falava: "Eu vejo meus relacionamentos anteriores", com qual frequência, né, a todo tempo. Porque você começa a fazer ali uma listinha, e não é que você vê, né, gente, é que você às vezes você tá ali durante o trabalho, alguma coisa, vão vindo insights, e esses insights são o quê? Vão vindo lembranças, que é pra você o quê? Você fazendo as pazes. E essas lembranças, essas coisas que vão vindo pra você ir integrando na sua história e fazendo as pazes, é como se fosse, assim, lembranças que Deus vai trazendo, assim, pra você fazer as pazes para que você viva em paz com o seu relacionamento atual. Só lembrando, Gabi, que não vem só aqui, ó, no pensamento, não. Às vezes vem a pessoa que do nada surge no seu E Instagram, no seu isso. Facebook, só pra te Também. lembrar. Vai, continua. Também. Pessoalmente, né. Também. E teve um fato, assim, que poucas pessoas sabem, né, da minha vida, assim, que é de um relacionamento anterior do meu esposo, que é a Patrícia, né, e não tem como falar dessa questão sem falar da Patrícia. E eu me emociono muito, porque durante muito tempo, assim, do meu processo, a Sandra falava: "Nossa, mas alguém precisou perder a vida". E e aí, eu não conseguia, assim, né, fazer o download, né, como a Sandra fala, não conseguia cair minha ficha, fazer o download. E no meu casamento fez, assim, e foi algo, assim, que eu integrei, porque quando eu conheci o Will, o meu esposo, ele era viúvo. Então eu vivendo ali, né, meu relacionamento, eu quase não falava com ele sobre isso, eu não gostava de jeito nenhum de falar sobre isso. E quando eu percebi que a gente estava no relacionamento, inclusive que era, atual, assim, era recente, essa questão da viuvez dele, eu quis sumir do relacionamento de diversas formas, eu não me conformava que ele estava comigo e que era algo recente, foi muito difícil para mim. E eu então, assim, fiquei uns 2 anos, assim, sem conseguir, sem perguntar, sem querer falar sobre a Patrícia. E quando eu comecei todo esse processo, a Sandra falava algumas coisas e eu não conseguia sentir. Então foi só no meu casamento mesmo, quando eu oficializei o nosso relacionamento no civil, que eu fui perceber, então, essa questão de dar um lugar no nosso coração.
de que uma pessoa precisou perder a vida para que eu estivesse no lugar onde eu estou hoje. Então, essa questão de hierarquia não é só sobre uma raiva que você tem ou não. É sobre talvez que você vem de um relacionamento que uma pessoa precisou perder para que você tivesse ali. Talvez um divórcio, que seja uma pessoa que ficou apenas, que teve só um relacionamento amoroso, mas que talvez foi de uma intensidade para outra pessoa que perdeu, que a pessoa sofreu muito aquilo. E às vezes a pessoa ficou esperando, às vezes, uma resposta desse seu relacionamento atual e a pessoa não soube lidar com a situação. Então, a gente não sabe, né, o que aconteceu, porque a gente não, talvez a gente não estava lá para saber o que aconteceu. Então, dar um lugar é isso, pelas pessoas que precisaram perder. Assim como eu perdi muitas coisas que eu também quis de relacionamentos anteriores e não deram certo, porque as pessoas também escolheram, então eu também precisei dar um lugar para eu estar em paz com o meu relacionamento atual hoje. Então, a hierarquia é basicamente isso dessa. Gente, essas histórias, elas são muito profundas. Eu tô ouvindo a Gabi, eu consigo acompanhar o raciocínio dela, porque eu sou a pessoa que há 3 anos faz esse processo de cura com a Gabriela. Então, quando a gente começou a falar de hierarquia de relacionamento amoroso, eu consigo me lembrar que eu falava: Gabi, você precisa dar um lugar para todas as pessoas que vieram, que você se relacionou antes do seu relacionamento atual. Para ela não fazia sentido algum aquilo. Porque, não, já passou. O que eu tenho a ver? O que eles têm a ver com a minha vida? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a sua vida. Porque é só porque eles não estão mais que hoje você pode estar com essa pessoa. E às vezes, essa relação não tá fluindo como ela deveria, ou se tá fluindo, pode fluir ainda mais, a partir de um lugar que você olha para essas pessoas e fala: é exatamente porque eu não estou mais com vocês que hoje eu posso viver essa história. Mas também, no lugar da Gabriela, dá um lugar para todos os relacionamentos anteriores do parceiro atual. O que ela não imaginava era que exatamente o que ela não gostava de ouvir, o que ela não gostava de falar, o que ela não queria saber era o que estava interferindo para que, de fato, ela conseguisse ter um relacionamento mais sólido com o parceiro atual. Então, assim, olhar para essa relação, para a Patrícia, que foi essa pessoa que precisou perder a vida para que ela pudesse hoje estar com essa pessoa. Não é um processo fácil, mas hoje ele pode ser leve. E por que eu consegui ensinar isso para Gabriela? Porque foi a minha dor, gente. Relacionamento amoroso foi uma das dores mais profundas que eu já tive. E quando eu entendi que eu não vou trazer isso agora, né? Elas já sabem dessa história. Minhas clientes, meus alunos, a maioria deles sabem dessa história. Foi exatamente porque um dia meu pai abandonou uma mulher para ficar com a minha mãe que eu não me sentia merecedora de ter um relacionamento amoroso saudável. Por quê? Porque uma mulher precisou perder, e não só uma mulher, meu pai também. Quando meu pai me contou essa história, em lágrimas. E ele disse, com as palavras dele, que ele passou a vida inteira procurando essa mulher. Então, como que eu ia me sentir feliz num relacionamento amoroso, isso de uma forma inconsciente, sendo que o meu pai precisou abandonar uma mulher e se sentir infeliz para que a vida pudesse chegar até a mim. Então, isso é muito profundo. Não é uma coisa que sozinha, às vezes, a gente consegue fazer. E aí tinha, o mesmo momento que a gente sofria e chorava, tinha os momentos das tiragens de sarro, né? Porque assim como eu tive que olhar para vários relacionamentos anteriores, a Gabriela também. Só que aí tinha a Ana Regina. E, gente, Ana Regina teve um relacionamento que ela achava, né? Ela achava que o único relacionamento que ela tinha tido na vida era o marido. Então ela olhava pra mim, pra Gabriela, ela tirava uma com a nossa cara, tipo, gente, mas como assim esse monte de relacionamento?
Até que, em uma mentoria, porque eu fiz várias, mas eu acho que foi, eu não lembro agora, não vou lembrar, mas foi uma das mentorias que a gente foi olhar para imóveis, e a gente foi olhar para as casas que a gente viveu. E dentro dessa mentoria, quando a gente olhou para as casas que a gente viveu e a gente fez aí uma meditação, a Ana Regina lembrou de um relacionamento. Por que que ela veio para São Paulo? Foi a partir dessa mentoria e dessa meditação que a gente acessou todas as casas que a gente morou, que ali a Ana se deu conta o porquê que ela veio para São Paulo. Porque ela se apaixonou. Foi. Com 14 anos, ela se apaixonou por uma pessoa. E essa pessoa se apaixonou por ela e o pai dela disse, não, você não vai ficar com ele, agora você vai morar com a sua mãe. Pôs ela no ônibus. Me mandou pra São Paulo. Só que essa história era tão enterrada, doeu tanto, que ela colocou lá no fundo do baú, trancou as 7 chaves e na cabeça dela, o único relacionamento que ela tinha tido era com o marido. E quando ela olhou para essa dor, doía. Doeu ter que sair da casa do pai, doeu ter que sair, vir para São Paulo, São Paulo. só que doía tanto que ela não destrancava esse baú, né? Ficou lá. Até que em algum momento ela destrancou e ela descobriu, eu não lembro direito, mas parece que essa pessoa nunca conseguiu casar, né? Ou... Essa pessoa hoje em dia é casada com uma prima minha. Uau. Essa pessoa hoje em dia é casada com uma prima minha. E mesmo casada com uma prima minha, essa pessoa até hoje tenta contato comigo. Olha isso, gente. Quem garante, aqui é só um achismo, que ele não se aproximou dessa prima para ver se consegue se aproximar de você. Então, às vezes, aquilo que a gente não olha, ou que a gente nem sabe, tá lá de alguma forma interferindo. Só que hoje não é mais inconsciente, hoje ela tem consciência disso. E hoje ela não vai dizer mais, eu só me relacionei. Tudo bem, ela deu um beijo no rapazinho, talvez. Mas foi um amor que não foi possível viver, um amor proibido. Então, a garota dela, a adolescente dela de 14 anos, é como se amar fosse proibido. E aí ela não consegue amar nem ela mesma. E eu comecei esse podcast falando do amor próprio. Então, assim, é tão profundo tudo isso, mas eu tô trazendo algumas dinâmicas da Ana Regina, por quê? Porque quando eu olho, já faz 8 anos de um processo que... Ai, Sandra, mas 8 anos... Gente, deixa eu contar. A Ana Regina ia, mas não ia. Ela vinha, comprava as mentorias, mas às vezes não participava. E quando participava, ficava flutuando. Boiando, não entendendo nada. Hoje, rapidamente, ela consegue fazer, mas... Já a Gabriela, em 1 ano e pouco, ela já, tipo, tudo já fazia sentido, ela já queria contar pro mundo tudo que estava fazendo sentido. Então, é ótimo ter 2 pessoas aqui de tempos diferentes. Porque o que para uma levou 8 anos para voltar pro lugar dela, a mentoria Meu Lugar, ela fala que foi a melhor mentoria que ela participou, que foi diferente de todas. Mas... só foi possível ela acessar tudo aquilo porque ela tinha participado de todas as outras. Tudo que eu fazia, ela estava. Uma coisa ou outra, ela não estava. Mas quando eu comecei, ela sempre estava lá. Mas quem se dedicou e mergulhou mesmo foi a Gabi. Então, em 1 ano e meio, a Gabi já estava, opa, isso aqui eu já estou entendendo, isso aqui também, isso aqui está fazendo sentido. E ela começou a compartilhar. E quando a gente está falando, automaticamente a gente também está aprendendo. Eu sempre falo isso, tudo aquilo que você fala, se escute, porque também é sobre você. Ou algo que você já curou, ou que você está curando, ou que você precisa curar. A Gabi aprendeu isso. Então, toda vez que ela estava gravando um áudio, escrevendo uma coisa, gravando uma live, ela, opa, o que disso é meu? Então... e tudo isso começa onde, gente? No relacionamento dos nossos pais. A história que talvez a Gabriela viveu, a dificuldade de estar num relacionamento, começou lá atrás, com os pais dela. Assim como também aconteceu comigo. A minha dificuldade de me relacionar foi porque eu tinha questões com os meus pais.
A mesma história é a história da Ana. E a Ana tinha dificuldade de sustentar, porque para quem olhava era um casamento lindo, né, Ana? É. Para quem olhava de fora, o casamento dela e do Zé é um casamento perfeito. E aí, como que ela poderia sustentar um casamento de quase 30 anos se a história dela é que o pai e a mãe se separou? E todas as histórias. E aí, às vezes, tem gente que fala assim pra mim, essa semana mesmo, uma moça falou assim, mas eu me dou muito bem com meu pai e com a minha mãe. Eu falei, mas quem falou que tem que se dar mal? Às vezes é justamente isso. Você se dá tão bem com seu pai, que é o caso dessa moça, que você tá casada com ele. E tá morando com ele, só mora os dois. Então não é que, eu me dou mal com meu pai ou eu me dou mal com a minha mãe. Não. A questão é com quem você aprendeu a se relacionar e como você aprendeu a se relacionar. E hoje você está reproduzindo tudo isso. Então, para a gente já ir fechando aqui esse podcast Relacionamento Amoroso, primeira coisa, amar o próximo como a ti mesma. O próximo, meu relacionamento. Mas eu nem me amo. Como que eu vou amar o próximo se eu nem me amo? Isso, gente, Jesus Cristo ensinou. Amar o próximo como a ti mesmo. Bem-vinda, eu não me amo. Como que eu vou amar? Então, como eu vou amar um relacionamento se eu nem me amo? Então, a primeira coisa, se ame. Autoamor. Primeira coisa, amor próprio. Mas como que você vai se amar se às vezes você não se sentiu amada pelo seu pai, pela sua mãe? Se a sua infância foi uma infância com conflitos, uma adolescência com conflitos, que foi a minha história, foi a história da Ana Regina, foi a história da Gabriela. Então, tudo isso a gente precisa olhar, sim, e são camadas. Camadas para a gente reintegrar a história dos nossos avós, porque essa história de amor proibido na minha família, na minha origem, vem dos meus bisavós. Os meus bisavós, pais da minha avó paterna, o amor deles foi proibido. E aí isso foi repetindo a geração. Se você for olhar para a família da minha família paterna, se não todos, quase todos tiveram dificuldades em relacionamento amoroso. Então, tem histórias que enquanto a gente não olha e não integra e não observa, a gente vai repetir e vai achar que aquilo é destino. Não é. Você só está repetindo um padrão da sua família, de quem aprendeu, como aprendeu a se relacionar. E você só está repetindo aquilo. E aí, eu vou deixar a Gabriela contar um pouquinho, gente, porque ela é uma referência muito boa para trazer isso para vocês, porque a Gabriela casou, vai fazer 1 ano já. Você já percebeu que vai fazer 1 ano que você casou? E escrever uma nova história é o que hoje talvez ela tenha mais dificuldade. Porque o padrão que vem, ela olhou para todos os relacionamentos anteriores dela? Olhou. Tem uma coisa ou outra ainda que precisa resolver? Talvez tenha. Ela olhou para os relacionamentos anteriores do marido? Olhou. Mas o que ela tá com mais dificuldade de sustentar hoje é escrever uma nova história. Porque a história que o marido dela escreveu, a partir do que aprendeu com os pais, a história que ela escreveu a partir do que ela aprendeu com os pais, hoje ela quer escrever uma nova história. E é essa nova história que às vezes a gente tem dificuldade de escrever. Porque não é conhecido, porque é novo, e tudo que é novo traz um pouco de medo. Então eu percebi que ao longo desse tema relacionamento amoroso, que hoje mais a Gabi tá com dificuldade de sustentar é escrever essa história, porque os pais dela não tinham uma casa própria, hoje ela tem uma casa própria com o marido. Os pais dela não podiam tantas coisas que hoje ela pode, e aí às vezes ela tem dificuldade de sustentar. E o que é esse sustentar? Manter essa nova história. Então, conta um pouquinho disso, Gabi, porque a gente daqui a pouco já está encerrando esse episódio, e eu quero ver se a gente ainda finaliza aqui com um novo tempo, esse tempo onde a gente deixa essa fase onde era tudo muito difícil, onde era tudo muito complexo, e entra numa nova fase onde é mais fluido, mais leve e mais concreto, onde a gente possa sustentar o novo, uma relação amorosa boa, leve, tranquila.
Então, conta aí pra gente finalizar essa fase de dificuldades e entrar para o novo. Então, talvez, Gabi, o luto que você estava vivendo da gente encerrar esse projeto, inclusive nesse tema, é o luto que você está tendo que viver aí dentro de encerrar esse padrão familiar no relacionamento amoroso. Então, vamos fechar aí contando um pouquinho de como está sendo esse processo de sustentar essas novas histórias? Sim. São muitas, né? São muitas histórias, como você disse, de casa própria, de falar a verdade dentro de um relacionamento, de ter diálogo, né? De ter conversa, de poder falar sobre o financeiro, né? Quanto eu ganho, quanto eu não ganho, o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, né? O que que eu gasto, o que que eu investimentos, né? E tantas outras coisas, né? Poder falar de viagens, coisa que eu nunca tinha ouvido falar. E hoje mesmo eu estava lembrando, né, que até no meu casamento, e como eu disse, né, quando se envolve aí os sistemas e faz essa mistura, né, e eu percebo também aí conforme eu fui me desenvolvendo, eu vi que muita coisa é minha, e aí eu vou conseguindo enxergar o que é muita coisa do meu esposo também, né. Então eu consegui perceber eu acho que foi hoje mesmo, eu estava pensando, eu falei assim, os meus sogros, eles nem chegaram a se casar no civil. Uau. E aí eu até, no meu casamento, eu até brinquei com a minha sogra, eu falei assim: "Poxa vida, até eu tenho do Carmo e a senhora não", brincando assim com ela, né. Ela falou: "Ah, mas eu não ligo, não sei o quê", eu falei assim: "Meu Deus, tipo, parece que eu tô passando à frente dela de pegando um sobrenome e ela não ter esse sobrenome, né". Então, assim, quantos padrões, assim, né, e aí eu vou percebendo os meus, e aí nas falas do meu esposo eu também vou percebendo dele, o deles, assim, as dificuldades, algumas falas de escassez, eu percebo de coisa de alimento, coisas que ele passou necessidades de, não digo assim de passar fome, mas assim, de necessidades mesmo, assim, tipo de não ter, assim, muitas coisas para comer, de ter que ficar pedindo coisinha aqui para vizinho e tal, coisas que eu não passei, mas que ele passou, e aí você vai se misturando ali. Então, é isso que você falou, de sustentar isso e realmente, que se encerre aqui essa fase dessa palavra, assim, né, de dificuldades, de ficar olhando mesmo para essas dificuldades, De ficar vivendo vivendo nelas, né? essas dificuldades, de contar talvez de um lugar de testemunho, né, não de dor, assim, né, de sentir tanto, assim, como eu sempre fui sentindo, né, todo esse processo. E eu sempre senti muito, né, e às vezes tudo que eu vou vivendo, assim, eu sinto, e às vezes eu percebo que eu tô ali já no novo, mas eu parece que eu olho pra frente, mas eu olho pra trás, tipo: "Poxa, fulano não viveu", né. Aí eu respiro, eu falo: "Mas calma, Gabriela, você tá aqui, olha a sua vida aqui, a sua casa tá aqui, seu cargo novo tá aqui, seu marido tá aqui". Aí às vezes alguma coisa quer te puxar, e eu percebo que alguma coisa realmente às vezes quer me puxar pra integrar realmente, né, pra honrar, pra dar valor àquela minha história que eu passei, mas às vezes você vê que tem coisa assim, não sei se não sei, você pode me dizer, aquela lealdade, assim, sabe, que às vezes quer te puxar, assim, mas aí às vezes eu respiro, eu falo: "Opa, volta, sua vida é aqui, tá tudo novo, já tá tudo preparado, já tá tudo diferente". E realmente, assim, todas essas histórias, e quando a gente fala, assim, de relacionamento amoroso, como a Sandra disse, muito pouco, assim, o que a gente compartilha aqui. Todos esses 3 anos, assim, foi muito profundo, porque por mais que a gente saiba aí de todas as áreas da vida, quando a gente tá num relacionamento amoroso, é todas as áreas da vida vivendo um relacionamento amoroso. Porque Reformando, morando dentro. morando dentro, porque, por exemplo, o financeiro não é só seu, é nosso, né.
Tipo, tem A casa não é só a casa sua. não é só minha, é nossa. Então, também tem muitas coisas, assim, que às vezes você precisa. Tem muitas coisas que às vezes eu percebo que, tipo assim, eu quero puxar ele de todas as formas, mas às vezes eu falo, para. Tipo, primeiro me amo, né? Primeiro me amo, aí eu respiro fundo e falo, para. Tipo, eu não posso amar ele mais do que ele mesmo. Ele tem que se amar primeiro, eu tenho que me amar primeiro. E aí nós nos amamos, né? Então, é todo esses dias mesmo eu tava pensando, eu falava, mas por que que eu tô deixando de ir ali e ir aqui? Num lugar e ir nesse lugar? Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, eu tô tentando ir aqui pra ver se eu for aqui, ele vai conseguir ir comigo aqui. Aí eu falei assim, não, eu tô errada, eu preciso ir aonde eu me sinto bem. Tipo, me amar primeiro, depois. Então, assim, tem coisas que sim, a gente vai querer, assim, ser influenciador, porque não adianta eu estar aqui contando minhas histórias e talvez estar aí influenciando você. A gente precisa ser o nosso influenciador dentro da nossa casa. E às vezes, digo assim, muitas vezes é difícil você diferenciar isso entre ser influenciador dentro da sua casa, ser melhor dentro da sua casa e às vezes você diferenciar entre você querer salvar aquela pessoa dentro da sua casa. Às vezes você acha que você está incentivando, mas às vezes você está querendo abraçar e fazer assim, pela aquela pessoa, e não é assim, né, primeiro a gente faz pela gente, porque aí quando você vai ver, você tá deixando de fazer um monte de coisa por você, e não é esse o sentido, às vezes você acaba cansando a outra pessoa, porque aquela pessoa, ela tem o direito dela, né, ela tem, O direito de não de escolher, não inclusive. escolher, se ela não quer fazer, ela não vai fazer, e a gente tem que nos escolher primeiro, né. Então é muito difícil, às vezes a gente acha que a gente tá incentivando, influenciando, sendo uma pessoa melhor, mas ao mesmo tempo a gente tá naquele papel de salvadora também dentro do nosso relacionamento amoroso. Então, esse, assim, é muito difícil, digo por uma pessoa com uma profissão enfermeira, né, a ex-salvadora, né, a salvadora em remissão, que a gente já sabe mesmo que todos os profissionais da saúde têm essa questão de salvadora, de querer sempre ali um conselho para todos, né, e que na verdade a gente está sempre olhando ali para a vida dos outros e nos deixando de olhar para nossa vida, então a gente acaba levando isso para nossa vida, né, então esse eu acho que é um dos lados mais difíceis, assim, dentro de um relacionamento que eu tô percebendo na minha fase atual, né, que eu vejo que, assim, é quase uma sabotagem, assim, que eu falo: "Não, mas, eu faço tantas coisas, fiz lives, podcasts, agora eu tô sendo uma influenciadora". Eu falei: "Não, eu tô querendo salvar o meu esposo e não é esse o caminho, Gabi, para". É. Antes, pra gente encerrar, mas antes eu quero falar uma coisa que me veio muito forte, Gabi. A culpa de viver um relacionamento saudável. Me veio um post que você fez que você e seus sogros foram ao cinema. E aí fazia anos que ela não ia no Minha cinema. sogra A Gabi foi com a sogra e o sogro e o marido no cinema. E às vezes eu já estive nesse lugar de estar fazendo coisas com os meus sogros e falar, poxa, eu queria estar vivendo isso com os meus pais. E essa culpa que às vezes a gente vai precisar carregar de sim, você gostaria de estar vivendo com seus pais, mas a sua realidade é estar vivendo com seus sogros. E ficar feliz. Porque quando nós estamos felizes, os nossos pais ficam em paz também. Eu tô aqui, hoje é dia 20 de junho de 2026, meu filho tá lá numa festa junina, já levei ele, e ele sabe que eu tô aqui porque eu tô feliz, mas que eu tô feliz que ele tá lá com os amigos dele, e eu vou sair daqui e vou pra lá. Já fiquei de manhã com os amigos dele, com os pais dos amigos dele. E eu tô aqui feliz de saber que ele também tá fazendo algo que ele fica feliz. Então, que essa seja a lição de hoje. Primeiro, para finalizar, eu quero agradecer esse projeto que se encerra nesse episódio de hoje. Isso não quer dizer que não terão outros, gente, mas de um outro lugar. Vai ser uma nova Sandra, uma nova Gabriela e quem sabe um projeto que a gente crie com a Ana Regina e uma nova Ana Regina. E é isso, o novo é sempre melhor, mas só consegue acessar o novo quem dá um lugar
para o velho, para tudo que nos trouxe até aqui. Eu finalizo esse podcast agradecendo ao estúdio que nos acolheu, que está aqui com a gente, que quando a gente tiver outros podcasts estaremos aqui também. A Ana Regina, que foi a pessoa que fez eu me desenvolver também como treinadora, professora, mentora, terapeuta. A Gabriela, que mergulhou no processo de desenvolvimento dela e que hoje transborda na vida dela. Que a gente saia desse podcast com o ensinamento que Jesus deixou pra gente. Amai o próximo como a ti mesmo. Então, que a partir de hoje, eu, você, vocês, a gente saia desse lugar de querer amar o outro sem antes nos amar. Então, é o meu recado para você. Um relacionamento amoroso, ele só pode ser leve e saudável se você se ama. E aí sim, você pode dar espaço para um outro relacionamento com uma outra pessoa. Então, Ana, obrigada. Se ame. Gabriela, muito obrigada. Se ame, porque eu estou também todos os dias aprendendo a me amar. Tudo tinha acontecido para esse episódio não rolar. Ikeda esqueceu da gente, mas ele tá aqui, ó. Ele falou, ó, em meia hora eu tô aí. Eu falei, então a gente te espera. Então, o que eu quero falar pra vocês? O mundo, às vezes, vai abrir um buraco no chão, um terremoto, não sei o quê, pra você não fazer o que você precisa fazer. Mas se você desejar de verdade, vai acontecer. Tô falando assim porque a Ana Regina sabe que às vezes eu falo, tem que desejar de verdade. Então tem que desejar de verdade o auto-amor, o amor próprio, tá bom? Obrigada a todas vocês. Se alguma coisa você ficou em dúvida, porque eu sei que a gente usa termos que você não vai entender, manda aqui, pode mandar pra mim, pra Gabriela, pra Ana Regina, e a gente tira suas dúvidas, compartilha esse especial do Dia dos Namorados, mês dos namorados e relacionamento amoroso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.